nossa rotina de uma forma muito suave, para que nós possamos, aos poucos, alimentar o nosso corpo com coisas mais naturais, para que nós estejamos preparados quando o problema realmente aparecer. Estejamos mais bem preparados quando esse problema aparecer. Pode usar na hora do problema agudo? Pode usar na hora do problema agudo. Mas é interessante que a gente já vá de antemão preparando o nosso corpo para ter mais saúde, mais vida ao nosso tempo de vida. Que tenhamos uma melhor qualidade de vida neste tempo. Então, como eu sempre falo, né, nesse início, aqui não se faz nenhum diagnóstico, aqui não se faz nenhuma promessa de cura. A responsabilidade do uso dessas informações que eu passo aqui é sua e a responsabilidade do não uso dessas informações também. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro o que é prevenção. Segundo o dicionário Oxford, é a ação ou resultado da gente prevenir. É um conjunto de medidas ou uma preparação antecipada de algo que visa prevenir. E aí ele fala como, por exemplo, prevenir um acidente. No Michaelis, fala mais ou menos a mesma coisa, né? Precaução para evitar qualquer mal, e aí uma medida tomada por antecipação a fim de evitar o mal, cautela, precaução, previsão, e aí ele dá um exemplo. O governo deveria intensificar as campanhas de prevenção a acidentes no trânsito. Mais uma vez apareceu o acidente aqui. Mas o que é passível de prevenção? O que a gente pode realmente prevenir? Vamos ver. Nós podemos prevenir doenças, prevenir danos ao meio ambiente, a escassez dos nossos recursos naturais, como a água, por exemplo. Nós podemos prevenir o estresse, os desconfortos em geral também. Quem nunca ouviu, senta direito, senão vai dar dor nas costas. É uma forma de prevenção. E como a gente pode melhor fazer isso com o auxílio dos óleos essenciais? Trabalhando a nossa saúde de dentro para fora. E aí existem algumas formas de trabalhar isso. Cuidando da nossa saúde celular, cuidando da nossa saúde emocional, cuidando do autoconhecimento. E hoje nós vamos focar, então, a saúde celular. Tem um gato miando aí atrás. Vai ter que esperar, seu Félix. Como podemos, então, cuidar da nossa saúde celular com óleos essenciais? De uma forma muito simples, incorporando eles na nossa rotina diária. Quais? Mas quais os óleos eu vou incorporar? Como é que eu uso? Calma lá que já vamos chegar nessa parte, tá? Vamos primeiro falar sobre células. Células são uma comunidade no nosso organismo que interagem entre si e com o meio ambiente. Então, dentro do nosso corpo, elas interagem entre elas, se comunicam e interagem também com o meio ambiente onde nós nos encontramos. Elas, por sua vez, fazem reações bioquímicas e para essas reações elas utilizam diversos elementos químicos que não estão dentro do nosso corpo, que não são produzidos pelo nosso corpo. Então a gente precisa prover as células para que elas funcionem de uma forma adequada. E sabendo disso, um aporte adequado para estas células vai definir uma função celular adequada e, por consequência, a proteção contra os danos dos radicais livres, por exemplo. E aí, uma célula saudável, ela nos traz um metabolismo saudável também. Se nós estamos com um metabolismo ok, nós vamos permitir que esses elementos cheguem até as células e elas funcionem de uma forma adequada e eliminem as toxinas do nosso organismo. E quais os produtos que dão suporte à saúde celular? Vamos começar a falar dos produtos em si. Aqui é para ser golpe rápido, não é para a gente se estender muito. Depois, se vocês quiserem mais informações a respeito desses produtos, me chamem, que a gente pode comentar e conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, vamos começar falando do DDR Prime. O DDR Prime é o nosso mix renovador. Aqui na Europa, nós temos ele nessa versão em cápsulas, que vocês estão vendo aqui. E no Brasil, nós temos o DDR Prime em mix de óleos. Tá? Ele é um mix de óleos, não é um óleo só, um óleo essencial puro. É puro, é um mix de óleos puros, mas não é um só.
E tem a característica de regenerar, corrigir e reparar. O que ele promove? A saúde celular como um todo e a reparação do DNA dessa célula. E a indicação de uso dele é a ingestão diária em água ou em cápsula. Eu, particularmente, gosto muito de ingerir em cápsula porque ele tem um sabor bastante forte, tá? Vale provar na água? Vale provar na água, tá? Mas ele é forte. Na minha opinião, ele é forte. Outro produto muito interessante para a nossa saúde celular é o frankincense. O frankincense é o nosso olíbano e ele apoia a apoptose saudável e a saúde celular. Mas o que é apoptose? Calma lá que eu peguei uma colinha aqui para dizer para vocês o que é. A apoptose é a morte celular como um processo natural do nosso organismo. Células morrem o tempo todo e as que a gente mais escuta são células mortas da pele. Vamos remover as células mortas da pele fazendo um peeling. Então, células morrem naturalmente. Morrem porque não são mais necessárias, morrem porque estão defeituosas. O que não está certo é elas morrerem por uma doença degenerativa, por exemplo. Então, isso não é natural. Mas a apoptose, ela é natural. E a indicação de uso do nosso frankincense é também a ingestão diária, sublingual ou em cápsula. Existe a versão Rolon do frankincense, que é muito prática, que também pode ser usada tópica. Tem muita gente que usa na linha da coluna, na sola do pé, que são lugares onde a absorção ela é bastante efetiva. O próximo óleo, Félix, agora não dá, espera um pouquinho. O próximo óleo é o copaíba. O copaíba, ele tem as características do controle, de ampliar e de reconfortar, de benefícios antioxidantes e de proteção celular. Tudo que é antioxidante tem uma função protetiva. E a indicação do uso dele também é ingestão diária e sublingual ou em cápsula, ou a gente pode também optar pelo uso tópico, porque a gente já tem até o rolãozinho pronto aí, Copaíba Touch. Para os meus clientes, eu costumo indicar sempre na rotina diária o frankincense e o copaíba para quem está no Brasil e adquire o kit essencial para o lar, por exemplo, porque só no Brasil o copaíba está nos kits. Aqui na Europa nós não temos o copaíba no kit. E então, para quem está no Brasil, eu costumo sempre colocar na rotina como um protocolo já meio padrão o frankincense e o copaíba, porque são dois óleos muito importantes para favorecer a nossa saúde celular. O lemongrass. Lemongrass é um óleo bastante interessante aqui também, porque ele tem uma característica de limpeza, de purificar. Toda vez que eu penso em lemongrass, eu penso limpeza. E ele é, sim, um desintoxicante celular poderoso. A indicação de uso dele também é a ingestão. Eu gosto de ingerir ele, por exemplo, no chimarrão. No sul do Brasil nós tomamos chimarrão, e eu gosto de colocar ele sempre no meu chimarrão. Ou então pode tomar num chazinho, numa água. Mas ele também é um óleo bastante forte para tomar assim em água pura. Dá para tomar? Dá para tomar. Mas ele tem um sabor forte, porque ele é um óleo quente. Tá? Então, aqui vale experimente, que é o que é importante, para ter a sua própria experiência e saber o que é bom e o que não é. E aí, a gente tem também o laranja selvagem e o tangerina, que tem características edificantes, renovadoras. Então, ele estimula o DNA saudável e os níveis excelentes de glutationa. E tem uma palavra feia de novo, e eu já vou esclarecer o que é, porque eu vou para minha colinha aqui. A glutationa, ela é um antioxidante que auxilia na desintoxicação e prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, ela também é um componente importante no nosso corpo para nos proteger. E a indicação de uso desses dois bonitinhos aí é a ingestão diária em água. Pode escolher colocar no difusor? Pode. Pode misturar os dois na água? Pode. Pode misturar com o lemon na água da manhã? Também pode. Então, tem diversas formas de uso e eu sempre digo que cada um escolhe a sua. Por isso, de novo, é importante testar. E aí nós temos as vitaminas. Aí, de repente, precisa alguém do Brasil me ajudar. Eu acho que no Brasil nós temos só a Alfa CRS. Não tenho certeza. Mas aqui na Europa a gente tem disponível o kit, que é o Lifelong Vitality Pack.
E aí ele traz essas 3 vitaminas. O primeiro, Ao o contrário. Oi? Desculpa te atrapalhar. Aqui no Brasil a gente tem o ômega 3 e o complexo vitamínico. A Então gente não não tem tem o alfa. alfa. Não. Tá. Obrigada. Obrigada. Então são só esses 2, o ômega 3 e o complexo vitamínico. O alfa não tem. E o alfa, ele é o complexo da vitalidade celular, que promove o bem-estar com os polifenóis poderosos, palavra estranha, lá vem. São compostos orgânicos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Parece que também não é produzido pelo nosso corpo. E o alfa-CRS, ele tem uma fórmula patenteada pela Doterra. Então, só a Doterra tem para essa vitamina. E aí nós temos aí nesse pacote também o ômega 3, o complexo de ômegas, que fornece o espectro de carotenoides, que está relacionado à vitamina A, que tem o papel de antioxidante, proteção da nossa pele, estimula a comunicação entre as células e a proliferação celular, inibe a proliferação celular, que seria não saudável, e atuam também na resposta imune. E aí, o complexo vitamínico, que é o Microplex, aqui aparece a versão vegana dele, mas tem também não vegana, tá? Ela é uma mistura de vitaminas A, C e E vitaminas do complexo B também, além dos minerais quelados, que é o cálcio, magnésio e zinco, que também são extremamente importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. E aí, como é que eu uso esses produtos todos na minha rotina? Na realidade, eu uso os produtos como eu quiser. Mas aqui vai uma pequena sugestão para quem não tem nenhuma ideia, possa ter uma ideia de como usar. Então, pela manhã, a sugestão é usar o frankincense, que é o nosso olíbano, o copaíba e as vitaminas, a primeira dose. E aí o lemongrass, pode ver quem toma chimarrão, já pode colocar no chimarrão, pode ingerir na água, pode preparar sua água da manhã com ele, enfim, vai ter que testar aí para saber o que melhor casa. Durante a tarde eu posso fazer minha água saborizada, com tangerina, com laranja, pode misturar o tangerina com limão, que é o que eu tenho aqui agora e que eu adoro. À noite, vai tomar a segunda dose do frankincense e o copaíba com o DDR Prime. Eu, particularmente, boto todos na cápsula e tomo. E a segunda dose de vitaminas. As vitaminas, o indicado é tomar 4 cápsulas de cada uma delas ao dia. Essa é a indicação da Doterra, tá? O que eu faço? Eu me sinto bem com uma dose, com a metade da dose, né, no caso, diária, que são 2 de cada. Então, eu tomo 6 cápsulas de manhã, 2 de cada um deles, e não tomo mais durante o dia. Tomo só de manhã. Eu me sinto bem assim, para mim dá certo. Então, tem que avaliar, tem que testar, tá? E aí, a sugestão do difusor, pode colocar o laranja, pode combinar o laranja com qualquer outro óleo que você goste. O importante é que ele esteja ali junto, né? Ou trocar o laranja pelo tangerina e tomar o laranja. Enfim, testa e veja o que você gosta mais. É muito intuitivo, eu sempre falo isso. Então, é importante que a gente também se conheça, que a gente teste o uso dos óleos de uma forma e de outra para ver o que melhor se adapta na nossa rotina e o que é mais gostoso e leve para a gente, porque precisa ser leve, não pode ser aquela coisa assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para tomar, tanta coisa para fazer, não sei nem por onde eu vou começar, preciso de uma lista todo dia de manhã na cozinha para me orientar. Não, tem que ser leve, tem que ser uma coisa gostosa. Então, vai inserindo aos pouquinhos, né? Durante uma semana insere um, cria aquele hábito, depois pode colocar o outro na tua rotina e vai indo aos pouquinhos para trabalhar esses hábitos saudáveis. O importante é fazer. Então, aqui eu coloco a bibliografia que eu usei. As informações desta aula foram tiradas do livro Fundamentos Essenciais, que eu sempre falo que é a nossa Bíblia, a Bíblia do consultor, a Bíblia da pessoa que usa óleos essenciais, e do site oficial da Doterra Brasil e da Doterra Europa. Não são palavras minhas, não sou eu que estou dizendo isso aí, são informações dessas fontes, tá bem? E muito obrigada.